O melhor método para você que quer aprender inglês estudando sozinho é através das histórias curtas em inglês. Elas te possibilitam aumentar muito seu vocabulário ao mesmo tempo em que você melhora o seu listening. Além disso, você não precisa ficar memorizando palavras soltas na sorte de tentar decorá-las, pois você aprende a estrutura da língua inglesa como um todo. Desse modo, você consegue formular qualquer frase após alcançar certo nível de conhecimento. Por isso, nesse canal, sempre trago histórias para você estudar, pois acredito ser o método mais eficiente. No vídeo de hoje, vamos estudar um curto texto chamado The Last Train. Vou colocar o texto junto com o áudio para você. Tente prestar atenção e teste o seu nível de conhecimento. Vamos lá? Michael dashed through the station, his suitcase bumping against his legs. The announcement echoed. Last train to Brighton, now boarding. He sprinted up the escalator, dodging people left and right. As the train doors began to close, he leapt inside, barely making it. Breathing heavily, he found a seat. Then he checked his ticket. Wrong train. He sighed, leaning back. Well, he muttered, Brighton sounds nice this time of year. Michael dashed through the station. Michael dashed through the station. Michael correu pela estação. O verbo dash significa correr rapidamente em direção a algo, geralmente com pressa ou com urgência. Quando combinado com a preposição through, como em dashed through, ele descreve o ato de atravessar um espaço correndo ou se movendo rapidamente. Aqui, dashed through nos coloca no meio da ação. Podemos imaginar Michael correndo pelo espaço movimentado da estação, desviando de obstáculos e tentando chegar a tempo. She dashed through the rain to catch the bus. She dashed through the rain to catch the bus. Ela correu pela chuva para pegar o ônibus. He dashed through the crowd. He dashed through the crowd. Ele correu pela multidão. Existem também alguns outros verbos de movimento que poderiam ser usados nessa frase, mas que teriam um significado levemente diferente. Michael ran through the station. Michael ran through the station. Michael correu pela estação. Michael walked briskly through the station. Michael walked briskly through the station. Michael andou rapidamente pela estação. His suitcase bumping against his legs. His suitcase bumping against his legs. Sua mala batendo contra suas pernas. A expressão bumping against combina o verbo bump, que significa colidir ou esbarrar levemente em algo, com a preposição against, indicando a direção do impacto da mala. O uso de bumping against mostra como a pressa de Michael está afetando seu entorno. Podemos imaginar sua mala batendo contra suas pernas, criando uma sensação de caos e desconforto que intensifica o movimento frenético da cena. Veja mais alguns exemplos. The chair kept bumping against the wall every time he moved. The chair kept bumping against the wall every time he moved. A cadeira continuou batendo contra a parede toda vez que ele se movia. He felt the boat bumping against the dock as it tried to anchor. He felt the boat bumping against the dock as it tried to anchor. Ele sentiu o barco batendo contra a doca enquanto tentava ancorar. Também existem alguns outros verbos que poderiam ter sido usados nesse exemplo, mas que novamente teriam um significado levemente diferente. The suitcase hit his legs. A mala bateu nas suas pernas. O verbo hit é mais forte, indicando um impacto mais brusco, mas sem a repetição de bumping. The suitcase rubbed against his legs. A mala bateu nas suas pernas. Rubbed against sugere um contato mais constante, mas sem a ideia de impacto ou colisão.
Seria algo mais como raspar na perna de Michael. Por isso aqui o uso de bumping against funciona melhor. Essa expressão combina perfeitamente com a pressa de Michael, mostrando como o movimento desajeitado da mala reflete sua correria. The announcement echoed. Last train to Brighton. Now boarding. The announcement echoed. Last train to Brighton. Now boarding. O anúncio ecoou. Último trem para Brighton. Embarcando agora. O verbo echoed é o passado de echo, que significa um som refletido, repetido ou amplificado em um espaço. Na frase, echoed descreve como o anúncio se espalha pela estação, capturando a atenção de todos. Essa escolha do verbo enfatiza o impacto do som no ambiente, ajudando o leitor a ouvir e a entender a cena. Her laughter echoed through the empty halls. Her laughter echoed through the empty halls. Sua risada ecoou pelos corredores vazios. The sound of the bell echoed across the valley. The sound of the bell echoed across the valley. O som do sino ecoou pelo vale. His words echoed in her mind long after the conversation. His words echoed in her mind long after the conversation. Suas palavras ecoaram em sua mente muito tempo depois da conversa. Veja que aqui nessa frase, echo sugere algo que continua a ter impacto emocional ou mental. Veja que echoed também pode ser usado de forma figurativa, como acabei de te mostrar nesse exemplo. Também existem alguns outros verbos de som que poderiam ter sido usados no lugar de echoed. The announcement rang out across the station. O anúncio tocou pela estação. Rang out indica um som mais claro e distinto, mas sem a repetição associada a echoed. The announcement boomed through the station. The announcement boomed through the station. O anúncio ressoou através da estação. Aqui, boomed sugere um som alto e poderoso, mas menos focado na ideia de repetição que echoed possui. Diferente dessas duas palavras, echo transmite a sensação de um som reverberando por um espaço grande, como uma estação, por exemplo, criando um efeito mais envolvente. Ainda nessa frase, gostaria de destacar o verbo boarding. O verbo boarding vem do verbo board, que significa embarcar em um meio de transporte, seja trem, avião ou um navio. Na cena, boarding é usado para indicar que os passageiros devem começar a entrar no trem. A palavra cria um senso de urgência, sinalizando que o embarque está em andamento. The flight is now boarding at gate 23. The flight is now boarding at gate 23. O voo está embarcando no portão 23. Passengers boarding the bus should have their tickets ready. Passengers boarding the bus should have their tickets ready. Passageiros embarcando no trem devem ter seus bilhetes prontos. She boarded her dog at a kennel while she was away. Ela deixou seu cachorro em um canil enquanto estava fora. Veja nesse último exemplo que boarded significa deixar algo em um local específico, como em serviços de cuidado. He sprinted up the escalator. He sprinted up the escalator. Ele correu pela escada rolante. O verbo sprinted é o passado do verbo sprint, que significa correr rapidamente por uma curta distância e com um esforço máximo. A preposição up indica a direção, indicando que a corrida está acontecendo em uma superfície inclinada, como a escada rolante. She sprinted up the hill. She sprinted up the hill. Ela correu morro acima. He sprinted to the finish line. He sprinted to the finish line. Ele correu até a linha de chegada. Também existem algumas outras expressões que poderíamos usar no lugar de sprinted up. He ran up the escalator. He ran up the escalator.
Ele subiu correndo na escada rolante. He walked briskly up the escalator. He walked briskly up the escalator. Ele subiu rapidamente a escada rolante. Dodging people left and right. Dodging people left and right. Desviando das pessoas à torta e direito. Aqui o verbo dodging significa desviar de algo ou de alguém rapidamente, geralmente movendo-se de lado. Aqui ele está no gerúndio, que dá a ideia de uma ação contínua ou em desenvolvimento. No inglês, para colocar o verbo no gerúndio, sempre acrescentamos o ing no final. Já a expressão people left and right descreve o ambiente. Ele está desviando de pessoas que estão tanto à sua esquerda quanto à sua direita. Dentro do português, a expressão que talvez mais transmitiria a ideia dessa expressão seria torto e direito. Se fôssemos traduzir de forma literal, ficaria pessoas à esquerda e à direita, que também faria sentido, mas para dar o tom da frase, eu preferi colocar essa tradução aqui. Essa expressão left and right adiciona causa e desafio à cena. Não basta correr, ele precisa evitar obstáculos humanos pelo caminho, criando uma imagem de movimento ágil e determinado. Veja mais alguns exemplos de uso do verbo dodge no dia a dia. The soccer player dodged his opponent. The soccer player dodged his opponent. O jogador de futebol desviou de seus oponentes. She dodged the flying ball just in time. She dodged the flying ball just in time. Ela desviou da bola bem a tempo. He's always dodging questions about his past. He's always dodging questions about his past. Ele está sempre desviando das questões sobre o seu passado. As the train door began to close, he leapt inside, barely making it. Quando as portas do trem começaram a fechar, ele pulou para dentro, quase não conseguindo. Aqui nessa frase temos o verbo leapt, que nada mais é do que o passado simples do verbo leap. O verbo leap significa saltar rapidamente ou com força, geralmente cobrindo uma distância considerável. Quando combinado com a preposição inside, ele descreve a ação de pular para dentro de um espaço fechado, como o trem nessa frase. Essa expressão não apenas descreve o ato de entrar no trem, ela carrega uma sensação de pressa e de urgência. A escolha de leap, em vez de um verbo mais comum como step ou jump, enfatiza o esforço físico e a emoção do momento. She leapt inside the car just as the rain started pouring. Ela pulou para dentro do carro bem na hora que a chuva começou. The cat leapt inside the box to escape the dog. The cat leapt inside the box to escape the dog. O gato pulou na caixa para escapar do cão. Agora trazendo a comparação com outras expressões mais comuns, como jump e step, vejam o tom que elas dariam a essa frase. He jumped inside the train. Ele pulou para dentro do trem. Jumped é um pouco mais genérico e não transmite o mesmo dinamismo de leapt. He stepped inside the train. Ele entrou no trem. Stepped é mais calmo e não traz o senso de urgência necessário para essa cena. Seria mais como se ele estivesse caminhando para dentro do trem. Veja que leap é usado quando se quer adicionar energia e impacto à ação. Breathing heavily, he found a seat. Then he checked his ticket. Wrong train. Breathing heavily, he found a seat. Then he checked his ticket. Wrong train. Respirando pesadamente, ele encontrou um assento. Então checou o seu bilhete. Trem errado. A expressão breathing heavily combina o verbo breathing, que significa respirar, mas que neste caso está no gerúndio. Veja que no final dele se apresenta o ing, que nesse caso dá uma ideia de uma ação que está se desenvolvendo de forma contínua, com o advérbio heavily, que indica uma ação feita com intensidade ou com esforço extra.
Nesse contexto, ela descreve que alguém está respirando de forma ofegante, geralmente após esforço físico, como correr. Ela cria um retrato físico do personagem após o esforço de correr para pegar o trem. She was breathing heavily after climbing the stairs. Ela estava respirando pesadamente depois de subir as escadas. He reached the finish line breathing heavily, but smiling. He reached the finish line breathing heavily, but smiling. Ele atingiu a linha de chegada, respirando pesadamente, mas sorrindo. Também existem algumas expressões que podemos utilizar em contextos parecidos com esse. He sat down, panting from the run. Ele se sentou, ofegante por causa da corrida. She was out of breath after running. Ela estava sem fôlego depois de correr. Ainda nessa frase, gostaria de destacar o verbo found. Aqui nessa frase, ele tem o sentido de encontrou, que seria, no caso, encontrar o assento. Mas ele também significa descobrir, localizar ou alcançar algo que se estava procurando. Veja que found é direto, mas poderoso, pois destaca o momento de alívio antes da reviravolta quando ele percebe que está no trem errado. Veja mais alguns exemplos de uso no cotidiano. I found my keys under the couch. I found my keys under the couch. Encontrei minhas chaves embaixo do sofá. She finally found a quiet spot to read. She finally found a quiet spot to read. Ela finalmente encontrou um lugar quieto para ler. After years of searching, he found happiness in simple things. After years of searching, he found happiness in simple things. Depois de anos de procura, ele encontrou felicidade nas coisas simples. He sighed, leaning back. Well, he muttered, Brighton sounds nice this time of the year. Ele suspirou, se recostando. Bem, ele murmurou, Brighton parece legal nessa época do ano. A expressão leaning back combina o verbo lean, que significa se inclinar, com o advérbio back, que indica a direção para onde a pessoa ou algo está se inclinando. Juntos, eles descrevem o movimento de se inclinar para trás, geralmente em uma cadeira ou em um apoio, muitas vezes associado a relaxamento ou a reflexão. Aqui, essa expressão mostra a mudança na linguagem corporal do personagem. Depois de suspirar, ele se inclina para trás, indicando uma aceitação ou resignação com sua situação. É um gesto sutil, mas que adiciona profundidade ao estado emocional dele. She leaned back in her chair, enjoying the sunset. She leaned back in her chair, enjoying the sunset. Ela se recostou na sua cadeira, aproveitando o pôr do sol. Veja que aqui essa expressão tem o sentido da pessoa relaxar, descansar. She leaned back against the wall, waiting for the bus. She leaned back against the wall, waiting for the bus. Ela encostou na parede, esperando pelo ônibus. Sometimes you need to lean back and let things happen. Sometimes you need to lean back and let things happen. Algumas vezes você tem que relaxar e deixar as coisas acontecerem. Gostaria de destacar nessa frase também a expressão sounds nice. A expressão sounds nice usa o verbo sounds, que significa soar, de forma figurativa, indicando algo que parece agradável com base em como foi descrito. Aqui o personagem está reagindo à ideia de Brighton como um destino e ele vê isso de forma positiva. Essa expressão adiciona um toque de otimismo ou de aceitação. Depois de toda a confusão, ele escolhe enxergar o lado bom da situação, sugerindo que talvez a viagem errada não seja tão ruim assim. Veja mais alguns exemplos de seu uso no cotidiano. There is a new Italian restaurant downtown. That sounds nice. Há um novo restaurante italiano no centro. Parece bom. Going to the beach today sounds nice. Ir à praia hoje parece bom. Também existem algumas outras expressões que fazem uso do verbo sounds,
mas que tem um significado levemente diferente. This plan sounds interesting. This plan sounds interesting. Esse plano parece interessante. That sounds amazing. Isso soa incrível. Veja que sounds interesting sugere curiosidade, mas não necessariamente entusiasmo. Já that sounds amazing indica uma reação mais entusiástica e positiva do que sounds nice. Como dica, posso dizer para você usar somente sounds nice em contextos que envolvam reação a sugestões ou ideias, especialmente quando você quiser expressar positividade sem exagerar na empolgação. E agora chegou a parte mais importante dessa aula de hoje. É a hora de você internalizar o texto que foi estudado. Essa aqui é a chave para você evoluir no seu inglês. Não adianta você entender o texto e você não repetir ele na sua mente, pois você não vai conseguir aprender o vocabulário que você acabou de estudar. Nosso cérebro aprende através de repetição, e ao longo do tempo, você fazendo esses exercícios que eu te passo, é fato que você vai evoluir no seu inglês e vai conseguir assistir séries, ler livros, escutar podcasts e qualquer outras coisas mais interessantes que vão te ajudar aí sim a ser fluente no inglês. Mas agora vamos à explicação desse exercício. Ele consiste basicamente de 2 passos. O primeiro passo é você escutar o áudio acompanhado do texto diversas vezes. Aqui nessa primeira etapa, você precisa escutar o áudio em inglês acompanhando o texto em inglês. Por isso que é importante essa etapa que já fizemos nesse vídeo. Aqui você já entende qual o significado geral do texto e qual o significado das palavras dentro desse contexto. Agora vai ser mais fácil você acompanhar o áudio junto com o texto em inglês. Faça esse processo 20, 30, 40 vezes. Quando você estiver conseguindo acompanhar o texto junto com o áudio de forma fácil, já está na fase de você pular para o passo 2. O passo 2 é basicamente você escutar somente o áudio sem fazer o uso do texto em inglês. No começo vai ser um pouco difícil, mas com o tempo o seu cérebro vai se acostumando e você vai conseguir estar entendendo bastante do que o narrador está dizendo. Sempre que você for escutar o áudio, escute de forma concentrada, tentando focar no que o narrador está dizendo. Faça esse processo quantas vezes for necessário também. Quando você estiver entendendo cerca de 80% do que está sendo dito, já é hora de você pular para outro texto com áudio e fazer tudo novamente. Você fazendo esse método que eu estou te passando agora, é inevitável você chegar num nível avançado no inglês. Foi exatamente o que eu apliquei no meu dia a dia e foi assim que eu aprendi inglês. No link da descrição você pode estar baixando a lição de hoje para facilitar nos seus estudos. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários e se gostou da aula de hoje, deixe um like e se inscreva aqui no nosso canal. Te vejo na próxima aula. Até mais!